nosso reverendo pastor, a pastora, não é fácil, amém? E eu glorifico muito a Deus, às vezes a gente fica um pouco nervoso, porque nós viemos aqui para passar esse estudo, mas quem fala é Deus, tá? Quem nos usa é o Espírito Santo. Então isso demonstra a nossa dependência dele, amém? Aqui nós só somos instrumentos. E nós vamos agora, como a pastora disse, conhecer um pouquinho da história de Ruth. Digo para vocês que eu já gostava dessa mulher. Essa mulher agora, ela passou a me inspirar mais ainda. Mais e mais continuar a caminhada com Cristo. Amém? Pode sentar? Podeis sentar? Abre a sua Bíblia no livro de Ruth. Todos acharam? Ruth, capítulo 1. Nós vamos conhecer um pouquinho, irmãos, de onde surgiu Ruth. Essa história toda, ela se dá através de uma família, tá? De uma família que um homem se chamava Elimeleque. Elimeleque era efrateu, ele vivia em Belém de Judá, amém? E ele se casa com a sua esposa Noemi. E por uma ocasião, esse era um tempo dos juízes, Elimeleque sai de Belém de Judá. O que ele faz? Ele pega sua família, composta por sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e sai a peregrinar e resolve ir para a cidade de Moabe. Então, aí é uma família, vamos entender. Elimeleque e Noemi, esposo e esposa, com 2 filhos, Malom e Quilion. Naquela época, houve uma seca, uma grande seca nas terras de Belém. E Elimeleque se vê numa situação complicada, com medo, ele teve medo, ele pega seus filhos e sua esposa e sai a peregrinar. E ele ouve falar de Moabe. Ele ouve falar que Moabe era uma cidade, era uma terra próspera, era uma terra de fama, que o dinheiro fácil. E aí Elimeleque vai tentar sorte naquele lugar e leva toda a sua família. Como eu disse, eles eram efrateus de Belém de Judá, eles eram nativos daquela terra de Belém, e eles saem agora para Moabe com a sua família. Eles ficaram em Moabe por cerca de 10 anos, mas o que acontece? Elimeleque, esse esposo, ele morre, e ele deixa Noemi, sua esposa, viúva. Coitada, ela ficou viúva com seus 2 filhos. Os seus 2 filhos, em Moabe, conhecem 2 mulheres, uma com o nome de Orfa e outra com o nome de Ruth. Aí entra a nossa irmã Ruth, era uma moabita. Mas também depois que eles se casam, e aí agora configura a família, Noemi, seus 2 filhos e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Com o tempo, ela também perde os seus 2 filhos, eles morrem. E agora começa toda uma história. Noemi fica viúva com as suas 2 noras. O que ela pensa? A coisa já não está boa. Eu vou voltar para Belém, de onde eu saí. Agora, meus irmãos, é importante entender que Belém era tida como a casa do pão. Essa foi a escolha que Elimeleque fez. Ele sai de lá com a sua família. Ele sai da casa do pão. Presta atenção nesses pontos. Vai para Moabe, ele morre, depois os seus filhos morrem. Agora ficou Noemi e suas 2 noras. Então Noemi pega suas 2 noras, chega para elas e diz assim: agora vocês voltem para a terra de vocês. Voltem agora para os parentes de vocês. Eu não tenho nada mais a oferecer a vocês. Não tenho marido, não tenho filhos. Então, assim, foi uma situação bastante
triste a situação de Noemi. Uma mulher viúva e ainda perde os seus 2 filhos, né? Mas, o que é que acontece? Agora nós vamos lá para o livro de Ruth. Vamos ler todos juntos aí, o capítulo do livro de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Esse homem aí, gente, é Elimeleque, tá? Esposo de Noemi, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, o primeiro versículo de Ruth aqui, já se percebe a saída de Elimeleque das terras de Belém. Amém? Versículo 2. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então agora ela se lembrou aí, né, de onde ela saiu, né? 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras no lugar onde estivera, e indo elas a caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Eis, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vocês sejam maridos? Tomai, filhas minhas, e ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis que viesseis a ser grandes? Abster-vos e tomardes marido? Não, filhas minhas, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Por onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo é o meu, teu Deus é o meu. Amém? Até aí, meus irmãos. Ruth nos dá um exemplo aqui, né? Tremendo, né? Mas será que Ruth, ela sempre foi uma crente em Deus? Será que Ruth, ela já tinha dentro dela essa convicção de adorar um só Deus, de ser do povo de Deus? Será que ela já era assim? Alguém sabe aqui? Quem sabe, levanta a mão. Mas nós vamos descobrir agora. Amém? Nós vamos ver, mas de onde essa mulher tão boa saiu? Vamos lá para Gênesis capítulo 19? Gênesis capítulo 19.
Todos acharam? Gênesis 19. Aqui, irmãos, nós vamos conhecer a história. É uma história de um lugar terrível. Duas cidades, Sodoma e Gomorra. Amém? E coisas terríveis aconteceram nessa cidade pela devastação, pelo pecado, pela malícia, por tantas coisas ruins que culminavam no coração daquele povo. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 19. Ló, quem conhece Ló? Sobrinho de Abraão, homem de Deus, né? Versículo 1 do capítulo 19 de Gênesis. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, e quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vim para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-se-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Instou-lhes-se muito, e foram e entraram em casa deles. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Vamos parar aí, versículo 4, a gente volta. O que era aqui? Ló, ele recebeu 2 anjos, entram na sua casa, e esses 2 anjos, Ló, com toda a sua humildade, ele se rende ali e adora a Deus. Mas esses anjos, eles foram naquela cidade ali porque eles tinham um dever. Eles iam ali para destruir aquela cidade. Mas coisas terríveis aconteceram. Ló fala para eles assim: entre, meus senhores, eu vou fazer um banquete, quero que vocês lavem os pés, quero que vocês se acomodem. E eles falam para Ló: não, nós viemos para ir à praça. E Ló fala assim: não, não vai, eu quero que vocês fiquem aqui. Aí, o versículo 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram os homens de Sodoma. Os homens de Sodoma são os anjos, tá? Tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Era muita gente. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-nos aqui para fora para que abusemos deles. Gente, presta atenção aqui. A coisa estava tão feia que aqui eram 2 anjos que entraram na casa de Ló, quero que vocês entendam. E aquele povo que estava esmurrando o portão para invadir a casa de Ló, queriam que aqueles anjos saíssem para ter relação sexual com eles. Olha que coisa, que devassidão, que coisa terrível. E eles começam ali a travar uma luta. Eles querem arrombar a casa de Ló para trazer os anjos para eles terem relação sexual. Por isso que quando a gente vê tantas coisas aí no mundo, irmãos, Sodoma e Gomorra. Tem isso aqui, e aquilo com uma forma que aquilo subia. A Bíblia fala que Deus ele tinha pavor de olhar para aquela cidade. E Deus manda que os anjos vão ali e destruíssem aquela cidade. E Ló pedindo para eles que não, que ele tinha que estar ali para servir aqueles moços, ele tinha o dever de cuidar daqueles anjos ali. E mesmo assim, eles entram, eles tentam invadir, quebrar portão. Você imagina isso na sua casa, você como um crente ali, hospedando os 2 servos de Deus, 2 anjos que Deus manda, com uma obrigação de repente lá no seu bairro, e de repente vem uma multidão invadindo ali porque querem ter relações sexuais. Misericórdia, irmãos. Que coisa terrível. Versículo 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parece, porém nada façais a estes
homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. Ele era tão temente a Deus que ele fala, já que vocês querem tanto isso, eu tenho 2 filhas virgens aqui, mas eles eram tão terríveis que eles queriam eram os anjos. Eles queriam tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E sabe o que eles fazem? Eles ficam com tanto ódio que eles falam para Ló, eles ainda o ameaçam e falam, agora nós pegaremos a você e vamos fazer pior. Olha o que é o pecado no coração do homem que alimenta. Aquele povo ali, irmãos, o pecado dentro deles era algo que eles não tinham como pecado. Era o certo que era errado e o errado o certo. Já viram situações assim? O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Ali não tinha nada de bom mais naquela cidade. Mas vê o que? A única coisa que Deus ali serva é a fidelidade e a lealdade do Senhor. Amém? Versículo. Aqui está um pouquinho escuro. Será que poderia acender? Eu estou tendo dificuldade de ler. Obrigada. 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Eles falando para Ló. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. Se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram Ló entrar e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se não caçassem, não encontrassem mais a porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Aí os anjos já apressam Ló. Ló, mas quem tem da sua família aqui? Apressa todo mundo e vamos, ó, rapar fora. E Ló fica lá ainda e os anjos falam: Ló, vambora, vambora, vambora. Não fica toda a vida aí, não. Versículo 12, versículo 13. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Eles acharam, porém, que Ló estava brincando. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pelas mãos, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo que o Senhor misericordioso os tiraram e o puseram fora da cidade. Aí aqui os genros, por isso que, né, aí a gente tem que ser coerente. Os 2 genros perderam a oportunidade, não perderam? A Bíblia fala aqui, agora os anjos, né, pegam Ló, a sua esposa e as 2 filhas. Já tem até um ditado: quem avisa amigo é, né? Então, quer dizer, os genros aqui já saíram fora do plano dos cuidados de Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado: não saia dos cuidados de Deus. Cuidado. Não saia. Deus está falando, Deus sinaliza, Deus mostra, Deus usa. Mas, às vezes, pela teimosia, pelo deboche, né? Por tantas coisas que às vezes a gente pensa, a gente não ouve. E às vezes a gente perde a oportunidade de ser abençoado, de livramentos. E aqui esses homens perderam, né? Versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para não pereças.
Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia, que me mostraste salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Aí, irmãos, ele estava com medo, porque era uma montanha. Deus mandou aquele conha. Aí ele pede aos anjos, se possível, não deixasse ele ir para aquela montanha. Que ele fosse cidadezinha perto, era uma cidade pequena. E Deus até depois coloca o nome dessa cidade de Zoar, cidade pequena. E Deus, infinito, né? Muito bom. Deus é maravilhoso. Deus ia destruir tudo. Por causa de Ló, e ele temeu não dar tempo de chegar, e o mal acabar o pegando, a destruição vindo e o alcançando. Deus fala que ele pode ir para aquela cidadezinha com a sua família. Mas, olha o que aconteceu. Outra também que perde a oportunidade. Gente, presta atenção. Cuidado para não ficar no meio do caminho. O caminho do Senhor, ele é reto. Não faz curvas. A palavra de Deus é sim ou não. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, Deus vai falando, Deus vai livrando, mas tem momentos na vida também que podem ter coisas irreversíveis aí. E aí a gente vai perdendo oportunidades. Então aqui, ó, nós já vemos aqui 2 pessoas que perderam oportunidades. Quem foram? Quem foram as 2 pessoas que perderam a oportunidade, irmão? Os 2 genros, né? Agora, mais uma pessoa ficou pelo caminho. Versículo, deixa eu ver, 20. Eis aí uma cidade perto para o qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhes, quanto a isso estou de acordo, para não subverter-vos a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. A fidelidade de Deus. Eu achei isso aqui também muito bonito nesse versículo. Os anjos falando para ele, a gente não pode fazer nada até que você chegue. Então, se você, o que é seu, é seu. Se é Deus que vai te dar, pode ficar tranquilo, que a sua vitória ela é certa. Amém? Então, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saia o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, então fez chover enxofre e fogo. Enxofre e fogo. Da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades. E o que caía na terra. Aqui, né, a gente tenta fazer mais ou menos uma foto aqui, né? Só para mais ou menos, mas você pensou você fugir daquilo ali? Aquilo ali é só uma ilustração. Imagina. É complicado, né? Obrigada, Lene. E tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar, desculpa, irmãos, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Coloca a ilustração de novo, Lene. Obrigada. Mais uma que se perdeu no caminho, irmãos. Que coisa triste, né? O Senhor nos dá tantas oportunidades, né? Às vezes a gente perde. E a culpa é de quem? Nossa. Pode estender. Obrigada. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em quê? Numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se de Deus de Abraão, que tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Irmãos, a fidelidade de Deus ela é tremenda.
Deus, a Bíblia fala que bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Maldito serás no campo, maldito serás na cidade. Ló aqui, ele obedeceu a Deus. Ele estava numa cidade perversa. Mas se Ló não tivesse um coração voltado a Deus, Ló também se perderia no meio do caminho. E outra, aquela cidade, ela só foi destruída porque ela chegou no ápice da maldade, no ápice do pecado, porque Deus mandou avisos. O Senhor não tem prazer em destruir o homem que se autodestrói. Então aqui Deus teve misericórdia daquela família que foi fiel a ele ali, que foi a família de Ló. Então Deus, ele viu que no coração de Ló tinha temor, tinha obediência. Será que se Deus olhar para o meu coração e para o seu agora, o que ele pode ver? Obediência? Murmuração? Fadiga? Poderia estar em tanto lugar e estou aqui? Que chatice, não estou gostando, não isso, aquilo. Não, meus irmãos. Todos nós aqui somos imperfeitos, mas Deus tem que ver em nós um temor, porque Ele nos capacita. Amém? E não vamos nos perder no caminho, como essas pessoas aqui se perderam. Os 2 genros, agora a esposa. E aí agora Ló chega em Zoar, naquela cidadezinha, com as suas 2 filhas. Só foi diminuindo, né? Versículo 23, peraí, gente, que eu me perdi aqui. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Agora, irmãos, a gente vai ver aqui uma outra situação. A gente vai ver aqui Sodoma e Gomorra destruída lá atrás. Mas nós vamos ver 2 corações Sodoma e Gomorra ainda. Então, fala para o seu irmão, onde você for, quem diz sobre você é o que está dentro do seu coração. Você pode estar no pior lugar ou no melhor. Quem faz o lugar é você. Amém? Você pode estar trabalhando lá naquela joalheria, aquele lugar lá fácil, às vezes, né, de meter a mão, como dizem em ditado popular. Mas é certo? Você ir tirar coisa que não é sua? Se você acha um dinheiro que não é seu, você não está em Sodoma e Gomorra, mas depende de onde está o seu coração. Amém? Então, irmãos, essas 2 filhas de Ló, elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. Vocês querem ver o que elas fizeram? Como é que elas eram terríveis? Olha lá no versículo 31. Então, a primogênita, a primeira, mais velha, filha, disse à irmã mais nova, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-los beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Misericórdia, irmãos. A filha embebedou o pai para se deitar com o pai. Porque o medo dela era não ter mais homem naquele lugar. Porque não tinha. Tinha acabado com tudo. E ela fala para a irmã, como todas as mulheres se casam, como todas as mulheres têm um homem, nós não vamos ter. E a nossa descendência? Vamos deitar com o nosso pai. Essa noite vai ser eu. A próxima vai ser você. Mas como que nós vamos fazer? Olha o coração maquinando aí. Olha só. Mas como é que nós vamos fazer? Se eu for lá deitar com o meu pai, ele não vai aceitar. Ele é um homem de Deus. O que é que nós vamos ter que fazer? Vamos tirar a sanidade dele. Vamos deixar ele bêbado. E elas vão lá e vinho no pai. A primeira fez isso.
Versículo... Me ajuda aí, irmãos. 33. Naquela noite, pois deram a beber vinho ao pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Como é que ela é? Ainda cheia de astúcia, né? A descendência do nosso pai. Falando assim, até parece que é uma coisa lícita, né? Só Jesus. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ele se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Elas ficaram grávidas do próprio pai. As duas filhas de Ló, vamos prestar atenção, embebedaram o pai e agora as duas filhas ficam grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Benjamim. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Olha a origem aí do povo moabita. Então, a primeira filha de Ló, que concebeu filho, ela colocou o nome dele de Moabe. E aí ele nasceu, vieram a sua descendência, eles formaram um povoado, eles eram nômades. O que é um povo nômade? Não tem residência fixa, fica aqui, fica ali. Até que eles se instalaram ao leste do Mar Morto. Isso no século 13 a.C. E ali eles ficaram. Amém? Então, a origem de Moabe, agora vamos voltar para Ruth. A origem da Moabita. Aí vocês vão falar, meu Deus, mas essa Moabita, essa Ruth, é tão bem falada e ela era uma Moabita? Sim, ela era uma Moabita. Mas o coração, irmãos, o coração temente a Deus, esse coração vai fazer diferença onde você estiver. Amém? Então, meus irmãos, vamos recapitular aqui. Sodoma e Gomorra era uma cidade amaldiçoada, era uma cidade terrível, era uma cidade que fazia mal aos olhos do Senhor, e a ponto do Senhor mandar que os anjos fossem nessas cidades, duas cidades, tá, irmão? Sodoma e Gomorra não é uma, não, são duas, Sodoma e Gomorra. Que fossem esses anjos nessas cidades e as destruíssem por causa da perversidade do povo. Ali não tinha temor a Deus, ali não tinha respeito. Ali era homem com homem, mulher com mulher e vice-versa, traição, mentira, tudo que há de ruim, vocês podem pensar, era naquela cidade ali. Até que Deus manda que destruísse. Deus manda destruir, mas tinha lá um homem cujo coração era temente a Deus. Qual era o nome desse homem? Qual era o nome desse homem? Ló. Então, quando vocês ouvirem falar de Ló, vocês pensam, esse homem era um homem temente a Deus. Deus o livrou. E por causa dele, Deus livraria toda a sua família. Mas eles não quiseram. Aí, aplicando para o povo, aplicando para nós, Deus não rouba coração de ninguém. Deus fica triste sim, de querer algo bom para mim e eu não deixar que ele faça. Mas ele não vai me obrigar a nada. Amém, meus irmãos? Então, Deus te mostra, Deus fala com você através da palavra, através, usando o nosso reverendo, usando o pastor, aqueles aqui que o representam. Cabe a nós, a mim e a você, se vamos tomar isso, porque vem daqui. É palavra de Deus. E tudo que vem daqui é o melhor. Amém? Então, meus irmãos, Ló foi um homem temente a Deus.
E, infelizmente, as filhas fizeram isso com ele. A primeira colocou o nome no filho de Moabe, onde surgiu o povo aí, os moabitas. Amém? Ruth agora, nós vamos falar. Quem foi Ruth? A gente já sabe que Ruth foi uma moabita. Agora, nós vamos ver também, será que Elimeleque, ele foi um homem que, como diz aí, né, uma expressão popular, meteu os pés pelas mãos? Ele saiu da casa do pão. Houve um momento de seca, houve um momento dos juízes ali, depois que vem o momento depois que vem a fase da monarquia, mas ali eles estavam vivendo um momento dos juízes. Então, na vida da gente pode haver um momento de seca? Pode ou não? Pode. Quem já passou aqui por momentos muito difíceis? Eu acho que eu levanto até os pés, nem só as mãos. Houve momentos de seca? Mas onde você está? Esse é o segredo. Onde você está? Elimeleque agora, ele pega a sua família e vai peregrinar por causa da seca. Sai com Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eu gostaria de, antes de entrar nessa parte, que vocês conversassem um pouquinho aí. O que vocês entenderam aí? Com o irmão do lado aí. O que vocês entenderam? O que vocês acharam aí que chamou a atenção de vocês? Vamos interagir aí. Amém? Glória a Deus, né? Então depende, irmãos, onde nós estamos. Cuidado, você sair de um lugar para ir para o outro, sem consultar as escrituras. Se tem dúvida, procure o pastor, procure o missionário. Cuidado, cuidado. Amém? Voltando para cá, a saída de Elimeleque e Noemi de Belém para Moabe, e a morte de seu marido e depois de seus filhos. Amém? Elimeleque e Noemi viviam em Belém. Belém era chamada, o significado de Belém é casa do pão. Sempre que vocês ouvirem agora, Belém de Judá, significava casa do pão. Poxa, vamos pensar aqui, casa do pão é o quê? Casa de fartura. O pão significa para a gente, ele tem essa simbologia, fartura, né? E ele sai dessa casa, ele sai desse lugar, por causa de uma grande seca. Mas sabendo que o Deus que eu sirvo, essa seca vai passar? Vai. E eu vou passar nessa seca sozinha? Não. Deus está comigo. Olha o coração. Olha a confiança. Amém? E ele foi devastado por uma... Elimeleque se vê numa situação e resolve ir embora com sua família para um lugar melhor. Porém, ele sai da sua terra, Belém de Judá, e vai para uma terra que era outra realidade. O grande problema de Elimeleque foi ter escolhido um lugar amaldiçoado por Deus. Irmãos, qualquer um de nós poderíamos, em meio a alguma circunstância, escolher também algo melhor, principalmente para a nossa família. Mas ele foi para um lugar terrível e amaldiçoado por Deus. Às vezes eu vejo aqui algumas decisões, eu falo assim, por exemplo, é muito bom a gente falar algo que a gente vive, algo que a gente faz. Tudo que eu e meu esposo, a gente vai tomar alguma decisão, até mais o Dantas, ele procura o pastor. Às vezes tem coisa que eu falo assim, Dantas, ele fala, não, vamos ouvir o pastor. A gente já chegou até num consenso e tal, mas é o pastor. E às vezes a gente chega e realmente é aquela resposta que a gente já tinha. Mas às vezes a gente chega, não é outra. Então você pensa,
A nossa resposta tinha lógica, mas se eu fizesse ia dar errado. Porque o pastor vai me orientar segundo a Bíblia, correto? Quem chega ali que vai fazer qualquer pergunta, ele não vem. Meu irmão. Amém? Se você vai, né, na casa pastoral e ele vai conversar, te chamar a atenção, alguma coisa, eu falo que quando ele vem e fala assim, minha irmã, que ele põe as mãos assim, na Bíblia, e abre, eita, vem coisa aí, vem puxão de orelha. Minha irmã, a Bíblia nos diz, quando ele fala isso, lá vem puxão de orelha. E glória a Deus que esse puxão de orelha é dado da forma mais correta. Outra não existe, que é segundo a palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante você pedir, você se aconselhar com o seu pastor, com o líder espiritual, para que para você, ele te orientar dentro da palavra de Deus. Amém? E para vocês verem que essa cidade era tão amaldiçoada, essa maldição de Moabe, ela foi registrada. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 23, 3. Livro de Deuteronômio 23, 3. 23, versículo 3. Todos acharam? Vamos ler em voz alta, que é um versículo só. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem a sua 10ª geração entrará na Assembleia eternamente. Maldito e ponto. Vai discutir alguma coisa? Nenhum amonita. Os amonitas eram filhos de quem? Descendentes da filha segunda, caçula. E nenhum moabita, que veio de Moabe, primeiro filho da primogênita filha de Ló. Então, acabou. Nenhum deles entrará na Assembleia de Deus eternamente. Amém, meus irmãos? E cuidado, meus irmãos, não saia da casa do Senhor para ir para lugares com promessas. Sabe, coisas muito cheias de ofertas. Amém? Cuidado o que você ouve. Cuidado de quem você ouve. E cuidado com o seu próprio coração. Cuidado com supostos lugares prósperos. Sabe por quê? Não estou falando que a prosperidade é pecado, irmãos? Não. Prosperidade não é pecado. Prosperidade é a promessa que Deus tem para nós, né, missionário? Mas cuidado de quem você ouve, como você busca essa prosperidade e onde você busca. O único, irmãos, a sua prosperidade só pode vir através de do sangue de Jesus. Primeiro, você tem que ser dizimista. E outra, você tem que ser trabalhador. Não tem segredo. Você tem que ser primeiro o quê? Temente a Deus, ser dizimista, ser trabalhador. Ontem o missionário Rogério até pregou aqui, que nem todo dizimista é salvo, mas todo salvo é um dizimista. Amém? Então, a prosperidade nós queremos sim, mas ela em Deus. Moabe era um lugar da prosperidade. Vocês sabiam que lá era um lugar da prosperidade? Apesar de ter essa maldição, mas Moabe era um lugar próspero, onde as coisas estavam bombando. Vocês acham que Elimeleque não sabia disso? Quando ele pega a família e vai para Moabe, ele sabia. Era um lugar onde as coisas estavam bombando, que também era um lugar de alto da fama, do ganho fácil, da projeção rápida, porém era um lugar maldito. Adiantou tudo isso? Eu pergunto. Adiantou? Vou fazer uma comparação. Eu quero muito morar em Paris. Não estou de Paris, não é assim, tá, gente? Então eu vou, poxa, de Paris sai, né, os grandes modelos lá, né, a moda, né, a moda editada lá, e isso e aquilo.
Mas não adianta Paris ser uma cidade maldita. Irmãos, de novo, Paris não é maldita, tá? Só estou dando um exemplo, tá? Não adianta. Maldito serás no campo, maldito serás na cidade. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Então não adianta eu ir lá para um outro país, para uma outra cidade. Eu tenho que ir com o meu coração temente ao Senhor. E Elimeleque, que se ele, eu acredito que por algum momento ele se distraiu, porque esse temor fez com que ele ficasse cego espiritualmente. Ele entrar numa cidade maldita e ainda leva sua família, né? Então, irmãos, cuidado com os convites, amém? Cuidado com as promoções, cuidado com ofertas fáceis. Tem coisas que às vezes a gente ouve, né, e damos até a desculpa. Ah, mas a obra é de Deus, é Deus quem faz a obra. Mas muitas vezes o convite é do diabo. Cuidado. Tem coisas que a gente vê assim e sabe até o final. Tem coisas que a gente vê e que a gente já viu. Então, cuidado com falsos profetas, falsas promessas. Assistir programa evangélico em televisão. Não estou aqui recriminando, mas eu não assisto. Eu nunca gostei, na verdade. Eu assisto culto aqui. Eu tenho culto aqui na minha igreja. Porque tem coisas que vai falar lá e se você não tiver uma certa sabedoria ou o Espírito Santo dentro de você, pode falar. Discernimento, obrigada, missionária. O diabo vai fazer na sua mente uma lambaceira só, a ponto de você sair da sua igreja achando que lá é o pote de ouro. E aí o convite foi de quem? Foi de Deus? Então Deus saiu daqui? Porque para Deus, para te mandar para um lugar, te tirar de uma igreja, te mandar para outra, só se ele sair da igreja. Vocês concordam comigo? Quem concorda? É só se ele sair, porque eu só vou estar na casa do meu Deus. Eu só vou estar num local onde está sendo pregada a palavra de Deus. Por isso eu me converti, que eu precisava de fazer parte de um espaço físico onde era pregada a verdade, a palavra de Deus. E esse lugar é uma igreja. Composta, né, por 4 paredes, um púlpito. Pronto, básico assim, ó, simples aqui, ó, palavra de Deus. Então, assim, muito cuidado. Amém, irmãos? É melhor ser servo em Belém do que tornar-se príncipe nas terras altas de Moabe, a terra maldita. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Todo mundo entendeu essa parte aí? Glória a Jesus. Agora vamos voltar para Ruth. Livro de Ruth agora, meus irmãos. Amém? Vamos conhecer mais sobre Ruth. Nós já vimos agora de onde Ruth saiu. Mas Ruth era uma mulher com um coração bom, com um coração temente a Deus. Amém? Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, como nós já lemos, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficaram assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes
com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E lhe disseram, não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejais por vós maridos? Agora vamos pular para o versículo 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Orfa, ela voltou para os seus parentes, né? Ela falou assim, então tá. A senhora está me mandando ir, então eu vou voltar. Mas Ruth se apegou a Noemi. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada, diz, porém, Ruth, não me enches para que me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares ali, pousarei eu, e o teu povo é o meu povo. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouve, se há outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nossa, que bonito, né? Só a morte para separar uma pessoa de outra, né? 18. Vendo, pois, Noemi que todo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Aí começa toda uma história de Ruth com Noemi. Irmãos, acredito eu que Noemi causou um impacto na vida da sua nora. Acredito que Noemi foi um exemplo de mãe, de mulher de Deus, de sogra. Por que Ruth quer continuar com aquela mulher? E outra, agora Ruth é uma estrangeira. Presta atenção. Quando eles foram para Moabe, um dos filhos não casou com Ruth, mas ela estava na terra dela. Não casou? Agora Ruth volta para Belém, que era a terra do seu sogro, do seu marido, da sua sogra. Ruth era o que naquele lugar? Uma estrangeira, né? Mas mesmo assim, então ela tem uma íntima compaixão, um amor tão grande por Noemi, que ela vai para aquela terra ali onde ela não tinha parente nenhum, né? Então, e nós vamos ver as virtudes de Ruth. Agora é Noemi viúva e Ruth também. Noemi avançada em idade e Ruth uma mulher viúva também. Amém? Agora vocês podem tomar um café. Vamos voltar? Amém, irmãos? Vamos voltar aí, porque tem que dar uma acelerada aqui por causa da hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso só que apague a luz ali para mim, por favor. Obrigada, Fabi. Tá, estou esperando a assistente aqui de recursos. Glória a Deus. Então, irmãos, agora nós vamos entrar nas virtudes de Ruth, tá? A primeira virtude de Ruth
que Ruth tem ali em seu coração é a misericórdia. Amém? Ruth foi uma mulher misericordiosa. Quando ela faz aquela declaração a Noemi, sua sogra, dizendo que onde ela fosse, ela iria. Se ela morresse, ela morreria. E foi uma declaração muito bonita. Por quê? Porque ali eram duas viúvas agora. Noemi, você imagina, idosa, né? Com bem menos chances de progredir, de trabalhar, de vencer, até financeiramente. Não tinha o INSS, né? Não tinha ali uma assistência social onde pudesse ajudá-la. E Ruth, ela entra ali com toda a sua misericórdia. Vocês já perceberam como é bom quando uma pessoa vem e tem compaixão da gente, de nós, que te abraça, principalmente quando você está com um problema, quando você está triste, quando você não vê saída, e vem aquela pessoa com aquela autocompaixão, você se sente abraçado, não se sente? Isso é muito bom. E Ruth, a primeira virtude de Ruth, ela foi misericordiosa. Meus irmãos, a misericórdia é uma natureza divina. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Só esse versículo aí, irmãos. Vamos ler todos em voz alta? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Eles serão felizes porque alcançarão misericórdia. Eles serão bem-aventurados. Às vezes nós pensamos que nós vamos ser sempre misericordiosos, mas a misericórdia é algo que está dentro da característica da natureza divina. Nós só estamos aqui por causa das misericórdias do Senhor. E a misericórdia do Senhor por ser uma característica divina. Pode apagar, fazendo favor, não é para entender, não. Para eu ler ali. Obrigada, missionário. Foi aí foi erro de. E a misericórdia, ela é como se viesse na bagagem divina do próprio Deus. Por quê? É algo que se renova a cada manhã. A Bíblia não fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Gente, todos os dias nós somos perdoados. Vocês sabiam disso? Todos os dias Deus nos perdoa. E ai, se não fosse isso. Por isso devemos buscar a ter essa virtude de Ruth. Porque se eu não for uma pessoa misericordiosa, vai começar a aparecer em nós loucuras. Vai começar a aparecer em nós muitas coisas que nós tínhamos antes, ou até de modo pior, né? Nós vamos começar a julgar, nós não vamos perdoar, o problema do outro passa, eu não quero saber, se o meu irmão não está bem, isso não é problema meu. Então, meus irmãos, a misericórdia é algo que vem na bagagem divina, é algo que está dentro de Deus. Amém? Ruth também, outra virtude de Ruth, temente a Deus, temente ao Senhor. Na sua declaração que ela faz a Noemi, o que é que ela fala no versículo 16 do capítulo de 1? Ela fala o seguinte: eu serei agora do teu povo, e agora eu pertenço a quem? Ao seu Deus. Ruth ali, o que acontece com Ruth? Ruth se converte. Ali é uma conversão, amém? Ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Então, Ruth é misericordiosa, Ruth é temente ao Senhor e Ruth é prudente. Por que Ruth é prudente? Ruth fala o seguinte: agora
eu vou trabalhar. Vocês sabiam? Capítulo 2, versículo 1 de Ruth. Olha só o que Ruth faz. Ruth 2, do 1 ao 7. Todo mundo achou? Ruth 2, do 1 ao 7. Todo mundo achou? Só um minutinho. Amém. Ruth 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favoreceu. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio desde pela manhã até agora e está aqui a menos um pouco que esteve na choça. Irmãos, aqui está dizendo o seguinte: Ruth, ela fala para sua sogra Noemi: como que eu vou deixar a senhora trabalhar? A senhora já é uma idosa. Eu vou trabalhar sim. Vou trabalhar para mim e para a senhora. E tudo que eu comer, a senhora vai comer. Então, Ruth, além de ser misericordiosa, temente ao Senhor, Ruth tem prudência. Como que eu vou deixar uma idosa trabalhar, ir para os campos, colher cevada de milho? Não, eu tenho que trabalhar. E outra virtude, ela não come o pão da preguiça. Olha o que Boaz, aqui, eu vou entrar na parte de Boaz, mas ele era um homem rico, e ele fazia parte do clã, da família de Elimeleque. Não se fala na Bíblia qual era o grau de parentesco, mas ele era um homem rico. E ele chega lá, e ele vê a diferença, aquela mulher trabalhando o dia todo, e os seus funcionários, os seus empregados, eles dão conta do dia, fala: essa mulher é Noemi. Ela, essa mulher Ruth, nora de Noemi, está aqui trabalhando desde cedo. E Boaz, ela chama a atenção de Boaz, ela chama a atenção de todo aquele povo ali. Por quê? Ruth, ela dá um bom testemunho também, tá, irmãos? Então, as virtudes de Ruth é ser misericordiosa, temente ao Senhor, prudente, não comeu do pão da preguiça, trabalhou feito, né? Trabalhou ali como uma mulher mesmo, de pulso ali, para sustentá-la. Não só ela, mas também a Noemi, que já era uma mulher idosa, e ela cumpre o que ela falou para Noemi: onde a senhora foi, eu vou, e eu vou trabalhar para mim e para a senhora. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, Noemi, ela tem uma preocupação com Ruth. Noemi fala assim: minha filha, eu estou preocupada com você. Você tem que se casar. Você tem que reconstruir a sua vida. Meu filho morreu, você está aí sozinha. Você está viúva. Você trabalha para mim praticamente. Eu como o que você come. Do seu trabalho vem o meu sustento. Aí ela pensa o seguinte: Boaz, ele é um parente de Elimeleque. Vá, ele já viu que você é uma boa mulher. Porque o nome de Ruth, irmãos, ela era uma estrangeira ali, mas percorria. Todo mundo olhava para Ruth e sabia que ela era nora de Noemi. E todo mundo a via, porque Ruth, ela tinha, na verdade, tinha tudo ali para dar errado. Que as pessoas ficavam olhando para ela, ela era uma moabita, uma estrangeira, viúva, os homens ali
viam da parte dela muito respeito. Então, tinha tudo ali para dar errado, mas ela faz com que as coisas deem certo, porque ela precisa das coisas favoráveis a ela. Que ela não tinha uma responsabilidade só com ela, ela também tinha responsabilidade com uma idosa. Então, Ruth ali, ela foi muito sábia. Amém? O coração de Ruth, gente, foi um coração muito, mas muito temente ao Senhor. Que ela ali, ela tem todas essas qualidades devido ao temor ao Senhor e o seu coração, como foi falado desde o início desse estudo. O nosso coração. Amém? Só que o que acontece? Nós vamos ver agora que o plano resgatador de Boaz a Ruth tem um problema. Quando Ruth, a Noemi fala assim, Ruth, vai lá, depois ela ter trabalhado, depois de toda a história dela, ela ter construído uma história naquele lugar, aí Noemi falou assim, vai lá, quando o Boaz estiver deitado, você vai deitar nos pés da cama dele e vai falar, sou eu, Ruth, e vai ver se ele vai querer ficar com você. Mas não deixe que ele te conheça, não ter relações sexuais com ele. Mas que Ruth estaria ali pronta para dizer, eu quero ser sua esposa. Vocês entenderam bem? Todo mundo entendeu? Noemi não estava mandando Ruth fazer qualquer coisa com Boaz, não. Ela mandou que Ruth se apresentasse ali, se deitasse aos pés dele e se apresentasse a ele como esposa, que queria ser esposa dele. Aí, irmãos, entra uma outra história. Ela vai, se deita, e Boaz sente assim algo nos pés dele. Aí ele pergunta assim, quem é? Ela fala assim, sou eu, Ruth. Aí eles conversam ali, aí ele fala para ela assim, agora você vai se levantar, eu vou encher sua roupa, né, o seu vestido de cevada, de alimentos, você vai levar para Noemi e não vai deixar que ninguém saiba que você esteve aqui. E Boaz, em momento algum, desrespeitou Ruth. Vocês sabiam disso? Não tinha tudo para dar alguma coisa ali? Vocês concordam? Tinha. Mas Boaz obedeceu algo aqui que chamam os critérios de um resgate. Amém? Os critérios de um resgate. Por que Boaz não aceitou logo de cara? Poxa, tá fácil? Se fosse hoje, né? Não. Sabe por quê? Porque, por direito, tinha um outro parente do clã, da família, que tinha direitos de casar com Ruth. Porque naquela época, na verdade, a mulher que ficasse viúva, o parente mais próximo do marido tinha direito de casar com ela. Vocês sabiam disso aqui? A mulher que ficasse viúva naquela época, o parente mais próximo do marido tinha por direito de se casar com ela. Ela escolheu Boaz, na verdade, ela juntamente com Noemi. Mas, por que ela escolheu Boaz? Porque Boaz foi um homem de coração bom. Se vocês lerem depois o livro todo, vocês vão ver que ele depois se preocupa com ela, dá ordem aos seus empregados, que coloquem ela debaixo de uma sombra, que coloquem ela com as mulheres, leva água para ela, comida. Então, Boaz se demonstra também ali um homem solícito, preocupado, carinhoso, amoroso com ela. E aquilo chama a atenção dela e de Noemi. Né? Porque nós, mulheres, essas coisas... É bom você saber que o seu esposo, o seu cônjuge é preocupado com você. E os maridos também, isso aí a gente aplica, né? Então, ela viu ali um esposo. E sua sogra também. E Boaz era esse parente distante... E ele era um homem rico. E aí, agora Boaz fala assim, volta, como eu falei, leva comida, dê a Noemi. Por que, Ruth, por enquanto, eu não posso casar com você? Será por que ele não podia? Por causa desse parente. Então, ele começa ali a obedecer os critérios para conquistar Ruth. E ele obedece esses critérios, ele não pula as etapas. E o que ele faz agora? Ele pega, vai para uma praça, vamos pegar aqui, ó, no livro de Ruth mesmo. Abre aí a sua Bíblia, já está no livro de Ruth, né? Ruth 3. Ruth 3.
Ruth 3, do 1 ao 4. Não, desculpa, irmãos. Ruth 3, do 6 ao 11. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou a ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela noite, assustando-se, o homem deitou-se, eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou eu, Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens que pobres, quer ricos. Aqui ele está falando o seguinte para ela: você não foi atrás de homem rico, não foi atrás de jovens. A diferença da mulher que se guarda. Versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio quando dissestes, eu te farei por todas as cidades do meu povo. Sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã ele, se te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te eu, e farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, e pela manhã levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro. Então, irmãos, aqui estamos falando, eles não tiveram nada, tá? Um com o outro. Ele respeitou Ruth, deixou que ela passasse a noite ali, se despediu dela na manhã seguinte, mas eles não tiveram nada. E outro porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. E ele estava preocupado aqui com a reputação de Ruth. Ele não queria que ninguém soubesse que ela tinha ido lá aquela noite. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse, como te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada, ele me deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Amém? Então, ele vai agora resolver essa questão. E aí, o capítulo 4 fala que ele subiu à porta da cidade, assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então, esse parente mais próximo agora está passando. E Boaz queria resolver aquela situação naquele dia. Ô fulano, ele grita para o parente mais próximo, chega-te para aqui e assenta-te-se. E ele virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. O que ele faz nisso aqui? Ele pega 10 anciãos. O que são anciãos? Homens mais velhos, idosos, 10 experientes, né? E fala, assenta-te aqui. Como o quê? Isso aí é o quê? São 10 testemunhas, né? Assentai-vos e assentaram. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi do Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te, disse dizer, comprar na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo, e que queres resgatá-la. Resgata, se não, declara-me para que eu o saiba, pois outro há senão tu que a resgate. E eu, depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Diz, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele,
Então disse o resgatador: para mim, não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha redime. Tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então aqui o parente já deu chance, né? Ele já abre mão aqui do seu direito de se casar com Ruth. Então Boaz aqui, ele sempre numa linha, obedecendo os critérios. Amém? 7. Este era outrora o costume de Israel. Quando houve resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Então, quando alguém fazia algum negócio nessa época, eles tiravam o calçado e passavam para a pessoa. Assim se confirmava o negócio em Israel. Aí aquilo ali, eu passei meu calçado para você, eu estou confirmando fechado o nosso negócio. Todo mundo entendeu? Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu e tira o calçado. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e Lia, e que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há de te valorosamente em Eufrates e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Agora sim, né? Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Até aí, meus irmãos. Olha que interessante. Uma moabita, lá no início do nosso estudo. Agora, essa mulher, ela faz parte só da genealogia de Jesus. Sabe quem foi essa mulher? Ela foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E quem ela virou? Bisavó de Davi. Irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Nós conhecemos aqui uma mulher que sua origem não era nada boa. Uma mulher que teve oportunidades e assim as agarrou a cada uma de mostrar Deus em sua vida de verdade, não só de boca. Ruth tinha um coração segundo Deus e tudo cooperou para o bem daquela mulher. E agora aqui os critérios de um resgate. Boaz aqui, ele cumpre todos esses critérios. E quando a gente cumpre os critérios que o Senhor Deus nos dá, com certeza nós teremos a vitória. E nós vamos aqui, não podemos falar de um resgate sem falar. Quem foi resgatado aqui, levante sua mão. Todos nós aqui fazemos parte de um resgate. Qual que é esse resgate? O plano da redenção. Abra sua Bíblia no livro de Romanos 3.
Romanos 3. Por que o plano da redenção? Por quê? Deus, ele fez tudo perfeito para o homem. Ele fez um homem, a sua imagem e sua semelhança. Só aí já dá para saber que o homem era perfeito. A imagem e semelhança de Deus igual à perfeição. Concordam? Só que o homem pecou. O homem pecou. E aí entra agora... E agora entra um outro cenário. Deus, na sua soberania, se preocupa ainda assim em resgatar a humanidade. Como nós vimos aqui que um homem teve que cumprir critérios dentro da lei para que alcançasse uma mulher cujo coração era um coração abençoado, uma mulher temente a Deus, com a sua sorte, a sua vida mudada. Assim, Deus pensou conosco. Eu preciso fazer algo e salvar aquela humanidade. Agora, Romanos 3, 23. Todo mundo lendo, por favor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler mais uma vez esse versículo? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos carentes, nós somos necessitados da glória de Deus. Ai de nós se não fosse Deus. Ai de nós se Ele não tivesse elaborado esse plano da redenção para salvar a humanidade. A lei de Deus, ela tem que ser satisfeita. E só Jesus obedecia esses critérios. Vocês sabiam disso? Abraão, apóstolo Paulo e tantos outros, nenhum deles tinha condições de vir morrer por nós na cruz. E Deus elabora esse plano de mandar Jesus Cristo vir à terra para nos salvar. Amém? A lei de Deus, ela tem que ser satisfeita. E só Jesus atenderia esses critérios. Jesus sendo coigual ao Pai em atributo. Quais são esses atributos? Santidade, perfeição, né? Mas ele tinha que se identificar com a humanidade. Jesus teria que se identificar com a humanidade. Então, ele vem num corpo físico. Ele tinha que se identificar com a humanidade, não na natureza pecaminosa. No entanto, quando ele nasce, não é de uma relação sexual. Ele nasce ali porque ele foi uma dádiva de Deus. Deus abençoou uma mulher escolhida também para que o gerasse. Mas o Senhor Jesus não foi concebido por um ato sexual. Só que ele teve que vir na composição física e biológica, porque ele tinha que se parecer conosco em alguma coisa. E o que ele poderia se parecer conosco era na carne e no sangue. Amém, meus irmãos? Na forma física e biológica. Então, o que isso tem a ver conosco? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque só por isso você está sentadinho nesse lugar e eu estou aqui. Só por isso. Só por isso tudo, né, missionário? Então, esse foi o plano da redenção. E só o Senhor Jesus obedeceria os critérios que Deus tinha. Né? O critério que Deus estipula para o resgate do homem. Então, vamos lá no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus, este de nome, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondendo Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Muitas das vezes, irmãos, só um minutinho, presta atenção aqui. Não adianta ter toda a sabedoria se não souber da palavra de Deus, se não tiver o entendimento da palavra de Deus. Né? Jesus até o repreende. Você sabe tantas as coisas, não consegue entender isso, né? Por isso que a palavra de Deus fala que o evangelho é loucura para os que perecem. Amém? Em verdade te digo, versículo 11, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis que vos falar das coisas das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê o nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois feitas em Deus. Então aqui Jesus dá um estudo ali, como Nicodemos iria nascer de novo. Então, meus irmãos, é nascer no Espírito. Nicodemos não entende a pessoa que seria um nascimento físico-biológico. Ele pergunta, né? Se ele teria que voltar para o ventre da mãe. E como que ele voltaria já velho? Aí ele começa a questionar. E Jesus falava de um nascimento de novo do Espírito. Mudar o rumo de sua vida. Aceitando a salvação que é dada ao ser humano através da aceitação do seu sacrifício. Então, é entender que Deus fez o homem perfeito, o homem pecou. Deus fez um plano para resgate desse homem, que um só atenderia, Jesus Cristo. Um só atenderia todos os critérios em santidade e em perfeição. Ele andou, Jesus teve dor de barriga, Jesus se cansou, Jesus brincou quando era criança. Jesus passou por todas as coisas aqui na terra, mas ele não pecou, ele não errou. E ele veio sim, ele veio não de uma relação sexual, porque senão ele não obedeceria os critérios do plano de Deus. Ele veio sim de uma mulher crente, uma mulher que foi exemplo para nós aqui, de crente. Amém? Não a buscamos para nada. Maria, nossa irmã em Cristo. Maria foi uma mulher crente. E Jesus atendeu todos os critérios que o Pai, que Deus mandou que ele viesse à terra. Jesus orou, Jesus foi humilhado, Jesus foi
o chamaram de Beelzebu, se as pessoas, de repente, você está aqui, você se sente injustiçado por alguma coisa, Jesus foi, nem se compara, né? Eu senti alguma coisa em casa outro dia, alguma dor, e eu pensei, ai, Jesus, o que me consola é saber que o Senhor passou o pior, e o Senhor não deixou de me amar por isso, o Senhor não deixou de cumprir o seu papel aqui na terra para me salvar. E eu lembrei disso no momento. Então, você que está aqui, saiba que o Senhor Jesus, a nossa conversão é realmente mudança de atitude, mudança de rumo, meus irmãos. Se nós não mudarmos de rumo na nossa vida, não vai adiantar o sacrifício que Jesus fez por nós. É como se eu dissesse, Senhor, tudo que o Senhor fez, eu acho até bom, mas para mim não serve. Essa é a resposta que eu estou dando a Cristo, quando eu o conheço e não faço. Amém, meus irmãos? Então vamos ser diferentes. Nós vimos aqui a história de uma mulher que saiu de um lugar terrível, um lugar amaldiçoado. Nós aprendemos nessa tarde que a gente não deve ir procurar ofertas, coisas fáceis. Onde está o nosso coração? Vimos as virtudes dessa mulher. Essa mulher foi misericordiosa. Essa mulher não abandonou Noemi. E Noemi também é o exemplo bíblico para nós aqui, porque Noemi causou um impacto nessa nora, de não a deixar, a ponto dela dizer que ela ficaria com ela até a morte. Então, meus irmãos, para terminar, agora João 19, do 28 ao 30. Depois, João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, Jesus pagou um resgate por mim e por você. Eu falei uma vez aqui, tinha até um missionário, não sei se foi do Sul, e ele falou, me chamou a atenção, me pediu para explicar. Jesus não nos vê na forma plural, Jesus nos vê no singular. Cada um de nós aqui, o Senhor nos vê dessa forma. Jesus não nos vê só como um povo, um amontoado de gente, não. Jesus conhece a sua história, Fabiana. Jesus conhece a sua história, Letícia. Jesus conhece a sua história, Belle. Jesus conhece a sua história, irmã Chiquita. Jesus conhece a sua história, missionário Paulo. Jesus nos conhece no singular. Não vamos achando que eu estou no meio de um povo e eu estou sendo despercebido, não. Despercebido você pode estar sendo, por mim, às vezes a gente deixa passar, porque a gente não tem essa condição de ver ninguém, mas por Deus não. Deus sabe onde você anda, Deus sabe o que você fala, Deus sabe o que você pensa. Ele te ama. Amém? Apaga a luz aí, fazendo favor, só para essa frase aqui. Jesus e a igreja. Ele vai voltar, irmãos. Um dia ele vai voltar e ele vai nos ver face a face. E eu creio que esse dia está chegando. Amém? Então, eu quero agradecer ao Senhor Jesus pela misericórdia dele, que esteve comigo por essa tarde, e que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Quem quer louvar a Deus pela vida da Kelly? Foi usada por Deus nessa tarde. Quantos